Galera, o inacreditável aconteceu. A que ponto chegou o mimimi? Né? Eu vou falar a lacração, a que ponto chegou a lacração? Né? A que ponto a gente chega? Meus amigos, agora o Zico sendo atacado porque ele também apresentou o ponto de vista dele. Eu não aguento mais essa lacrosfera. Eu não aguento mais essa lacrosfera. Podem falar o que quiser de mim, cara. Não vai atacar o Zico, não vai atacar o nosso ídolo, não vai. O cara foi sincero. A Miri Lacombe, é assim o nome dela? É Miri Lacombe, né? Aquela senhora lá que trabalha no UOL. Ela falou que o Zico parte pra cima de jornalista em vez de falar do caos por ela exposto. Ela criou um caos desnecessário, queridona. Ela falou de situações que não eram verdade. E eu vi um bando de jornalista descomprometido com a verdade, defendendo ela porque o BAP falou de uma questão física ali, que isso poderia ter sido evitado. Não deveria falar. E não vi machismo na atitude do BAP. Tá? Aí ele fala na saída do amistoso realizado, ela fala, né? Entre os ídolos antigos e atuais do Maracanã, Zico foi perguntado sobre a reportagem da Renata Mendonça a respeito das condições deploráveis oferecidas pelo Flamengo ao futebol feminino. Mais uma você, né, falando, né, das condições do Flamengo e do CFZ. Vocês querem atenção, vocês vão ter atenção. E eu tenho direito a ter opinião. Eu sou homem e posso ter opinião. Minha esposa é mulher, pode ter opinião. Minha irmã é mulher, pode ter opinião. Meus amigos homens podem ter opinião. Não tem nada de machismo nisso. Opinião não é machismo, pô. Parem com isso, pô. Né? Aí ela fala, o centro de treinamento usado pelo futebol feminino do Flamengo foi fundado pelo Zico para ser escolinha e tal. O vídeo e a apuração da Renata Mendonça divulgados em outubro são absolutamente incontornáveis. Que viagem isso! O Recreio dos Bandeirantes inteiro estava com água suja. Foram algumas horas naqueles dias. Que loucura isso, velho. Né? Defendendo. Cara, ficam se defendendo todos. A lacrosfera se defende, né? A estrutura dada às mulheres profissionais do Flamengo é digna de crítica e exige explicações. Ponto. Pelo amor de Deus, cara. Por que vocês não cobram que as emissoras passem a pagar mais pelo futebol feminino? Busquem anunciar mais para ver se dá mais audiência, para ver se há um investimento maior no futebol feminino, ao invés de querer impor que o Flamengo pague mais, faça mais, e criando situações como essa daí de falar do CFZ, que o Zico tem o direito de se defender. Ele tem o direito de se defender. Não ataque o Zico. Ela fala, o curioso é que até agora nem o presidente rubro-negro, nem o maior ídolo do clube foram capazes de oferecer qualquer argumentação decente ao vídeo denúncia em si. Criticam a jornalista e no máximo usam a técnica de confundir para não explicar. Confundir o quê? Ele explicou tudo. Ele falou tudo. O local é utilizado, cara, para mais de 2 mil pessoas ali. Fizeram vídeos maldosos e mandaram para jornalista coisas assim inacreditáveis. Ela deveria ter procurado saber o que estava acontecendo. Isso que o Zico falou. Foi isso que o Zico falou. Mas aí, com certeza, a gente vai ver muito jornalista defendendo, né? Defendendo e atacando o Zico. Eu já sabia que isso ia acontecer, né? Ela fala, o Zico disse que a Renata nunca pisou no CFZ. Não sei se é verdade, mas tanto faz. Uma pessoa da confiança dela pisou e fez o vídeo. Ah, tá bom, da confiança dela, né? Tá certo. As condições expostas são deploráveis e vergonhosas. O ídolo disse que o CFZ foi envolvido por Renata numa história que não tem nada a ver com o CFZ. Como assim não tem nada a ver? Ou seja, cara, eu não consigo nem ler mais esses comentários, tá? O CFZ, porque ela foi muito feliz. Porque ela, na hora de falar do Flamengo, ela acabou prejudicando o CFZ, que tinha nada a ver com a história. Colocando algumas mentiras, que não foi da gestão do BAP que começou o futebol feminino no Flamengo, foi da gestão do Landim em setembro. Fizeram fotos e gravações montadas, e não sei quem fez isso. Como o clube é um clube aberto, eu não posso tomar decisões mais fortes, senão tomaria.
uma imagem que surgiu de água preta, aquilo ali foi no Recreio dos Bandeirantes todo um dia. Sim. Então as pessoas, para colocar aquilo, precisam se informar e não receber aquilo. Ela nunca pisou lá no CFZ para conhecer a história do CFZ. Então ela não devia, ela podia criticar o que ela acha, a questão do Flamengo, do futebol feminino, mas nunca colocar o CFZ, porque o CFZ não tem estrutura. O CFZ sediou, foi centro dos árbitros na Copa do Mundo, evento da FIFA, tá? Foi o centro esportivo nas Olimpíadas, todos os times, masculino e feminino, que vinham jogar aqui no Rio de Janeiro, iam lá. Agora, nós não fizemos centro de futebol para receber clubes. A gente fez para escola de futebol. Então, a estrutura é outra. Quando o Flamengo pediu, a gente fez um esforço danado para chegar a atender em setembro. E todas as coisas que foram feitas lá foram com o pedido do Flamengo. Então, se a pessoa vai lá, conversa, sabe o que está acontecendo, tudo bem. Agora, botar uma nota simplesmente e atacar uma escola de futebol que tem uma rodagem de quase 2.000 pessoas por dia, eu acho que isso não se deve fazer. Então, eu liguei para ela e falei, isso tudo que eu estou falando para você, eu falei para ela. Ela disse que eu concordei, eu não concordei. Então, é bom porque as pessoas saibam do que aconteceu. Se não há estrutura para futebol do feminino do Flamengo, que o Flamengo tem dinheiro e tal, isso é outro problema, não tem nada com isso. Eu procurei oferecer o que a gente tinha de melhor. E o campo, tudo bem, medidas menores, mas o campo era maravilhoso, tá? Ninguém podia reclamar do campo. Estamos fazendo outra, tanto é que tem base lá, tem times que treinam lá e tal, mas não fizeram igual o futebol feminino. Então ela denegriu a escola de futebol 5-10, tá? E isso ninguém apaga. E ó, muita gente calada, todo mundo calado. Ninguém foi falar lá com o CFZ as palavras dela. Por que ela fez aquilo com o CFZ? Por quê? Com a escola de futebol. Todo mundo quieto. Então, a história é outra, né? É bom que se sabe. Foi resolvido com ela, então. Como é que tá resolvido? Eu falei que eu tinha que falar. Entendeu? Não tem nada contra ela, se ela... problema dela lá. Tá? Zico, é um centro tão profissional. Eu treino lá no CFZ, você sabe disso. E já sediou várias Copas da Amizade que trouxeram times do Japão para ver como é um centro profissional, São como você 25 disse. anos. E muitos jogadores profissionais. Teve um ano lá no futebol japonês que tinham 51 jogadores jogando na Liga 1, 2 e 3 que passaram pela Copa Amizade. Aquele rapaz que fez o terceiro gol, Brasil e Japão, ele com 15 anos jogou lá, ele era do Caximba, ele que fez gol. Foi legal, né? Eu falei com ele, dando esporro nele, do Brasil, não. Então, Essa aqui cobriu todas as participações. legal. Ela pode falar melhor do que a Copa Então ela Amizade foi muito Brasil e Japão. infeliz, a gente sabe disso. Foram palavras que saíram da boca dela que não eram para sair. Ela Porque a gente devia sabe, conhecer né? melhor o CFZ, porque tem muita gente que comenta lá do ar refrigerado, sentado na cadeira, não vão nos locais para saber o que é. Pegam informações daqui e dali e não sabem como é o dia a dia. E eu moro no Recreio dos Bandeirantes e sim, aconteceu isso no Recreio dos Bandeirantes inteiro. Então, Muito obrigada. eu acho uma pena pessoas que filmam essas coisas para denegrir os outros. E ela fala, Zico então diz, aparentando braveza, que Renata denegriu a imagem do CFZ e ela botou o denegriu, entre aspas, assim, né? Primeiro, já seria a hora do Zico compreender que essa palavra não deve ser usada. Querida, vamos lá, de novo, lacrosfera. Lacrosfera, eu não vou nem continuar lendo o teu texto, querida. Lacrosfera de novo. É do latim, a palavra é do latim, de escurecer uma situação. Denegrir, ela querendo dizer que o Zico usou de uma palavra racista. Querida, denegrir, a palavra denegrir utilizada com tom racista para expor alguém a cor, alguma coisa nesse sentido, entende-se que é uma peça de racismo.
A palavra denegrir, ela existe na língua portuguesa, ela vem do latim e ela significa escurecer algo, tornar algo... Vou pegar aqui. Eu resolvi buscar uma matéria no próprio UOL. Segundo o site Dicionário Etimológico, o termo tem origem no latim denigrare, que significa tornar escuro. Esse também é um dos significativos da palavra denegrir e denegrir, no dicionário Michaelis, ficar ou fazer ficar escuro. No entanto, para quem aponta o racismo no termo, o problema não está na etimologia, nem no significado literal, está no sentido figurado. A segunda definição de denegrir no Michaelis é a seguinte: manchar-se a reputação. Diferente de outros termos racistas que costumavam fazer parte do vocabulário corriqueiro, como mulata ou serviço de preto. A história de denegrir não está diretamente ligada à escravidão. Para ela ser racista, a palavra denegrir tem que ser direcionada a algo que seja usado para gerar alguma situação negativa numa pessoa da raça negra. Não direta, a palavra ela existe, ela vem do latim, simples assim. Não adianta querer atacar o ídolo Zico com uma palhaçada lacrosfera dessa. Duas situações aí importantes para passar para vocês. Olha só, o volante, né, Alan, a gente sabe que tem tido problemas físicos aí, né? Na temporada passada teve alguns problemas de fascite plantar, ficou sem jogar muitos jogos. E há a possibilidade do Flamengo negociar tanto o Alan quanto alguns outros jogadores, Michael e tudo mais. A notícia que o Coluna trouxe ainda agora é que o Alan pode estar a caminho do São Paulo por empréstimo, tá? Meio campo aí, 28 anos, não estaria nos planos do Felipe Luiz. A questão é, Felipe Luiz vai renovar, vai continuar? Não se sabe, tá? A notícia do Coluna, eles trazem essa informação aqui também, trazem do Everton Araújo, que eu vou comentar aqui agora. Olha, o São Paulo demonstrou interesse no Alan e eles consultaram a possibilidade de um empréstimo com compra obrigatória de percentual atrelada a metas. Tá? A informação do Vene Casagrande, não do Coluna, do Vene Casagrande. Neste momento não há como avançar, porque o clube aguarda a definição do comando técnico, eu falei agora do Felipe Luiz, já que uma possível mudança pode influenciar nos planos para o volante. Caso o Felipe Luiz renove, a tendência é que o Flamengo busque sim novos ares para o Alan. Com relação ao Everton Araújo, o Coluna trouxe que o jogador gostaria de se transferir para ter mais minutagem, para ganhar rodagem e tudo mais. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria que disse que, apesar das notícias, a proposta mesmo no papel não chegou. Que não chegou nada pelo Everton Araújo. Tá? Então não tem o que a gente está comentando aqui nesse momento, porque a proposta pelo Everton Araújo não chegou. É só sondagem até o momento. Então não tem como tomar qualquer decisão, qualquer situação, sabendo que não chegou a proposta efetiva pelo Everton Araújo, tá? Apesar do Coluna trazer que ele gostaria de ter mais oportunidades e de se transferir e tudo mais, a proposta no papel não chegou. A proposta não chegou. Conversei com essa fonte que falou que não chegou, tá? Então, é uma possível, sim, saída de volantes, né? O Alan, acredito que seja o mais provável de sair. O Everton Araújo está bem avaliado internamente no Flamengo, foi muito bem nessa reta final de temporada. Hoje eu acordei com a informação do Felipe Luiz de que o negócio não está fácil. Realmente o tempo está se esgotando, a informação é essa, o tempo está se acabando e a diretoria do Flamengo está irritada com os posicionamentos do empresário que o Felipe contratou, o Jorge Mendes, que não aceita reduzir a pedida. Apesar da matéria de ontem do Globo Esporte, de que o Felipe tinha dado ok para a proposta do Flamengo e que apenas faltava a questão dos valores da sua comissão, né, do Ivan Palanco, etc., a informação que eu acabo de receber é que esse valor pedido pelo Jorge Mendes, que é um desejo do Felipe, relacionado aos auxiliares, à comissão técnica, é altíssimo, é próximo de 1 milhão de euros anual.
É um valor muito alto. E aí o Flamengo, né, o BAP, presidente BAP, segundo fonte ligada à diretoria, nos passa, ele entende que já esticou a corda até onde podia e não sabe quanto mais pode esperar para resolver essa situação. O Flamengo não pode ficar refém de uma negociação. O BAP já estipulou ali um valor próximo dos 2 milhões de reais mensais e não quer ceder mais. Tá? Essa é a informação de agora, não vai ceder. Além disso, entende que esse valor é um valor que pode arcar com a comissão do Felipe. E o Jorge Mendes entende que há a necessidade de um valor extra. Tá? O Globo Esporte tinha trazido ontem, e aí o Guilherme Flazuelo também tinha trazido que esse era um tópico que estava dando divergência, mas essa informação que a gente teve agora é que o Flamengo chegou próximo dos 4 milhões de euros anuais e que eles querem o valor a mais aí e que está dando uma divergência grande, esse valor a mais aí de praticamente 1 milhão de euros, né? E aí chega naqueles 5 milhões de euros que o Vene Casagrande trouxe. Então, gente, a informação é real, o tempo está se esgotando, os ânimos estão aí ficando exaltados, porque o Flamengo não vai querer repetir o erro do Botafogo em 2024 para 2025, né, quando 2025 já foi para a Supercopa sem técnico. O Flamengo quer planejamento, o Flamengo sabe que precisa se planejar, tá? A diretoria sabe disso e isso está atrasando tudo, né? Até a questão de contratações. Então eles precisam resolver isso logo, tá? E tem os nomes aí que estão em pauta, né? O Arthur Jorge é o principal.